Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Café com Política de hoje, que recebe Rodrigo Tavares, que é ex-diretor do DER-MG e atual presidente da Invest Minas. Já agradeço a sua presença, obrigado por aceitar o nosso convite aqui do Café com Política. Eu que agradeço, André, de estar aqui hoje, poder falar um pouco, né, da minha trajetória e do trabalho que eu tenho feito aí há mais de 4 anos no governo do estado, seja no DR, agora na Invest Minas. Então, muito obrigado por abrir as portas e a gente poder conversar um pouco sobre Minas Gerais aqui. Isso. E para começar, assim, eu gostaria que você explicasse para a gente qual é o papel da Invest Minas. Invest Minas é uma agência pública, né, uma agência, é um antigo INDE, que no governo Zema passou, né, por uma repaginação, não só no nome, também na estrutura, que tem um papel de promover a atração de investimentos no Estado. Nós somos vinculados diretamente à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, de forma, no português muito simples, é uma agência em que o empresário, o empreendedor chega, fala, né, os seus planos, como quer investir no Estado, e a gente apoia, seja levando ele na Secretaria de Meio Ambiente para poder ver o processo de licenciamento, na Secretaria de Fazenda para poder definir qual que é o regime tributário correto que ele vai ter que seguir, para levar no próprio DR para poder ver o melhor acesso, e também um local onde os municípios nos procuram para a gente poder ajudá-los a atrair investimentos para os seus municípios. Então, a Invest Minas é uma agência que está conectada às empresas, aos empresários, empreendedores e também aos municípios, né, sempre pensando em atração de investimento e geração de emprego. E para a gente seguir aqui também, o que te motivou a sair ali do DER e assumir a Invest Minas? Eu gosto de falar muito que eu sou de missão, né? O governador me deu a missão de comandar o DR por 3 anos, missão que eu fiquei muito orgulhoso. Sou filho de servidor do DR, nunca imaginei trabalhar no DR. Fiquei lá 1 ano trabalhando antes de virar diretor-geral, depois fiquei 3 anos como diretor-geral, e o governador me deu essa missão de comandar a Invest Minas, que é uma agência que tem um corpo técnico extremamente qualificado e que tem feito um trabalho muito presente nesse governo na atração e prospecção de investimentos. Pois é, Rodrigo, você deixou o DR depois de 3 anos na gestão, e esse período foi marcado, inclusive, pelo programa Caminhos para Avançar, que é o maior, né, ou a maior ação de repercussão em rodovias de todo o estado de Minas Gerais, estado que, inclusive, a gente tem aqui a maior malha viária de todo o país. Como é que foi esse programa? Quais benefícios reais a gente pode ver hoje depois desse período? Eu peguei uma fase, né, de mudança no DR. Minas Gerais, por questões fiscais, ficou praticamente 10 anos sem ter investimentos mínimos, né, necessários para manutenção, conservação, ampliação e construção de rodovias, né? O governo Zema, no primeiro ano de gestão, o orçamento do DR era em torno de R$200 milhões para cuidar de 25 mil quilômetros de estrada, né? E essa conta chegou caro, né, porque o primeiro mandato inteiro o governo não tinha condição fiscal, né, de ampliar investimento em estrada, se somado aos outros 4 anos do governo passado, mas o final ainda do governo anterior, foram 10 anos em que a gente não teve o orçamento necessário no DR para fazer a manutenção adequada, e a gente chegou a um número altíssimo de ter cerca de 30% da nossa malha viária em péssimo estado, né, o que causou problemas no estado inteiro, né? Todo mundo acompanhou isso e viu isso. E aí o governo conseguiu, aí, com muito esforço, voltar a investir no DR. Foi esse momento em que eu entrei e a gente criou o programa Caminhos para Avançar, para primeiro atuar diminuindo, né, abaixando esse número de 30% de estradas em situação ruim. Então, a gente estruturou os projetos, fez os projetos para poder fazer um amplo programa, primeiro, de recuperação de estradas. Conseguimos aí, nesse período, ampliar o orçamento que iniciou no governo em 200 milhões para quase 2 bilhões em 2025 por ano, para poder soltar a obra, fazer obra e recuperar as estradas, devolvendo a condição de trafegabilidade que o Estado espera das nossas estradas. Então, foi um momento, né, de transformação muito importante. A DR tem um corpo técnico muito qualificado que conseguiu fazer esses projetos rápidos e executar bem esse orçamento para poder ir recuperando as estradas. E ainda há muito o que fazer, né? A gente sabe que tem muito o que fazer ainda pelas estradas, ainda tem muitas estradas em situação ruim.
Ficou tão grande o problema que era impossível resolver do dia para a noite, mas com muito esforço e com muita, né, dedicação de uma equipe técnica muito, muito séria, isso tem sido diminuído dia a dia, obra a obra. Me lembro muito de antes de o governo Zema começar, né, do primeiro mandato, a gente está falando de 8 anos atrás praticamente, né? 7, né? 7 anos atrás. Me lembro muito de reportagens que fazíamos falando sobre as estradas de Minas para o país inteiro, inclusive, não era só aqui para Minas, falando que Minas é o estado com a maior malha viária, mas também o estado com o maior número de problemas nas estradas. A gente, para qualquer lugar que você ia, era buraco, era problema em estrada, era mato, era placa tampada, acidentes, falta de passarela, falta de radar. Minas hoje está muito diferente. Viajo pelas estradas, falo porque sei, passo de carro pelas estradas e consigo ver. A gente pode dizer hoje que nesses 7 anos, né, nesses 2 períodos do governo Zema, a pessoa que passa pelas estradas hoje, realmente, quando a gente vai de cidade em cidade, as pessoas já perceberam essa mudança é real mesmo. E o que faltava? Vou fazer 2 perguntas. E o que faltava para alguém tomar providência para um problema que todo mundo já conhecia? Vou começar pelo final, né, faltava dinheiro, né? Estrada é investimento e é um investimento alto. Hoje o custo de recuperação de 1 quilômetro de estrada é em torno de 800 a 1 milhão de reais para recuperar a estrada, né? E quando você não dá uma manutenção preventiva e adequada, a estrada acaba. O governador brinca que é igual roupa, tem hora que você para de remendar, você tem que comprar uma roupa nova, né? Então estrada tem esse problema, porque é um custo muito alto e quando você não investe, você depois tem um custo muito mais alto para recuperar, porque você simplesmente parou de dar a manutenção adequada. Mas para contextualizar, eu acho que Minas sofreu um problema, então, assim, primeiro, de falta de orçamento, né, do Estado para poder fazer o investimento nas rodovias estaduais. O governo federal, e aqui sem entrar na parte política, mas também parou de investir nas estradas em Minas. Nós temos cerca de 6 a 7 mil quilômetros de rodovias federais, né, que se somam aos nossos 25 mil quilômetros de estrada. E Minas Gerais ficou parado no tempo com as concessões rodoviárias, que são extremamente importantes também. A gente precisa do investimento privado para poder fazer esse complemento, né, do público com o privado e melhorar as estradas. Então, assim, a BR-040, que havia sido leiloada lá no governo Dilma, a duplicação não saiu do papel, né? A 381, sentido Valadares, a gente não conseguiu fazer a concessão dela. E a gente viveu agora um momento em que o governo do Estado voltou a investir, né? As concessões, o governo do Estado fez um programa robusto de concessões rodoviárias, um lote no Triângulo, 2 no Sul, o Rodoanel, agora o lote Ouro Preto. O governo federal relicitou todas essas concessões que né, deixaram essa frustração enorme pelo Estado inteiro, a 262 que não foi duplicada, a 040 que não foi duplicada. Então o governo federal refez o programa de concessões em Minas e a gente espera que essas obras, grande parte delas, se iniciem agora em 2026 e 2027. Então a gente viveu agora um momento em que a gente tem, né, o privado fazendo o que é dele, o público voltando a investir. Então eu sou muito otimista com o cenário da nossa infraestrutura para os próximos anos. Acho que Minas Gerais, com o Propag, vai ter até a obrigatoriedade de investir mais em estradas, então a gente vai ter, né, um investimento perene nas nossas rodovias, e aí juntando com o que tem de concessão que está em andamento, que o Estado fez ou que a União fez, acho que nós vamos viver um momento muito bom em Minas Gerais. Agora, quanto à outra pergunta, sobre essa mudança visível, né? É perceptível, claro, né? Quando a gente falar, quem está lá em Novo Cruzeiro, lá no Vale do Jequitinhonha, vai falar, mas a minha ainda está ruim, ou quem estiver lá em Caxambu também, na MGC 267, vai falar, mas a minha está ruim. É tempo para você colocar, para você recuperar 7, 8 mil quilômetros de estrada, né? Como o governo de Minas está se propondo a fazer, você tem que definir muito bem as prioridades e ir fazendo por etapas. Mas é visível sim, muito já foi recuperado, muitas estradas que estavam em situação caótica, crítica, hoje tem uma condição excelente de tráfego, mas ainda tem muito o que fazer e será feito, né? A gente tem essa perspectiva que será feito. O que não foi feito ainda ou está em projeto ou vai ser licitado em breve, mas nós vamos fazer tudo. Rodrigo, antes da gente entrar na nova fase aqui do Invest Minas, né, vamos falar só mais uma coisinha sobre estradas, em relação àquilo que acontece muito, de um governo sair, o outro governo, a coisa já estava andando, já estava funcionando, vinha aí há 8 anos funcionando, acelerada, troca de governo e aquilo que já estava tudo pronto, tudo encaminhado. O projeto não era de governo, acabou sendo de governador, porque o outro, não, mas isso aqui está errado. Esse ano de 2026, eleições,
O que a gente pode esperar para a continuidade desse trabalho nas estradas? Primeiro, eu acredito muito no corpo técnico do DR e no sentimento que o DR tem de ser um órgão de Estado, né, e não de governo, né? Obviamente que todo governador, todo governante terá suas prioridades, terá o seu foco, mas eu acredito muito que estrada é um assunto que todo governo tem que investir, tem que dedicar seu tempo. E em paralelo a isso, o que eu acredito muito também, André, é que com o Propag, né, o Propag, para que a gente tenha uma redução né, em taxa de juros, a gente tem que ter um orçamento vinculado à infraestrutura. Então isso vai permitir, isso vai ser quase que uma obrigação para os próximos governantes investir em infraestrutura. São alguns temas, a infraestrutura, a educação profissionalizante, mas o investimento em estrada, que é necessário em Minas, ele terá que ser feito e a gente vai ter esse incentivo por causa da lei do Propag. Lembrando, só um dado aqui que é importante, a gente ainda tem de rodovia estadual não pavimentada 5.000 quilômetros de estrada. Então, Minas Gerais ainda tem 5.000 quilômetros de estrada que hoje é de barro, de terra, que tem que virar asfalto. Então, assim, tem muito o que fazer. Nós temos ainda um estado inteiro para poder ser recuperado, rodovias que têm que ser duplicadas, ampliadas e serem construídas também. Então, a gente tem o desafio é muito grande e acho que governante nenhum pode deixar esse tema de lado. Então, falando agora da Invest Minas, né, estradas que trazem, né, que permitem que caminhões, que mercadoria, que trabalho, aí voltando exatamente agora para a Invest Minas, né, que tem um papel estratégico de atração de investimentos para o nosso estado. Queria que você comentasse um pouco sobre as suas prioridades agora como presidente da Invest Minas para o estado, depois de ajudar a reconstruir o caminho até o nosso estado, o que vem por aí? E só para fazer um complemento rápido, mas que né, integra com o tema, eu acho que, sobretudo com a reforma tributária, em que os incentivos fiscais vão acabar a partir de 2032, um dos grandes ganhos, né, para você atrair investimento e negócios para um estado, para uma região, vai ser a logística. Então, isso se complementa. Assim, a gente vai precisar de investir em logística, porque nós não vamos conseguir dar nenhum benefício, né, fora do que já é regulado, igual a área da Sudene, para empresa nenhuma. Então, o diferencial nosso pode ser a logística, né? E entrei nesse desafio novo, estou lá há 3 meses. Invest Minas tem também, né, um corpo técnico extremamente qualificado por analistas que sabem de cada área, né, de cada negócio, do agronegócio, energia renovável, infraestrutura, mineração. Então, é uma equipe multidisciplinar, né? Acho que o foco nosso hoje é colocar essa equipe engajada para poder conversar com esses atores, né? Estar presente nos mais diversos ambientes para poder divulgar e promover o que Minas Gerais tem para atrair investimento, para oferecer, né? Além de um foco que eu tenho muito grande, até pela minha passagem pelo DR, né? De apoiar os municípios, né? A gente tem que preparar melhor os nossos gestores municipais, as nossas cidades, para quando o investidor, né, quiser ir para o município está preparado para conversar, para receber e para poder ajudar no desenvolvimento, né, desse negócio. Agora, a gente sabe também, no que diz respeito até, inclusive, às terras raras, né? Nióbio aqui em Minas. Isso está sendo, quer dizer, países de fora daqui, né, estão de olho no Brasil, em investimento em Minas Gerais, muito no foco da extração desse mineral. A China também tem muito, né? A gente está num momento muito bom no que diz respeito a ter o que o mundo precisa nesse momento. A gente está num momento, né, excepcional, primeiro porque mineração ela não é igual uma fábrica de automóvel que você pode tirar daqui e levar para São Paulo. A mineração ela está lá, o mineral ela está debaixo da terra. E Minas Gerais foi abençoada por ser, né, uma reserva importante desses minerais críticos que são essenciais para a transformação energética, né? Nós temos o lítio lá no Vale do Jequitinhonha, as terras raras lá na região de Caldas, Pós de Caldas e Andradas, o nióbio lá em Araxá, todos minerais que são essenciais para o futuro. A Invest Minas tem participado ativamente dessa discussão. Temos importantes investimentos já atraídos, né, como lá no lítio, né, que tem empresas já
já atuando, como no caso das terras raras, né, 2 empresas australianas que estão em processo de obtenção de licença prévia para poder complementar os estudos, a exploração e depois começar a atuar em Minas. Só em terras raras nós estamos falando mais de 500 milhões de dólares de investimento, né, que pode gerar, que pode mudar, colocar Minas, né, num outro patamar no futuro, né? O Nióbio lá em Araxá todo mundo conhece, e então hoje Minas é a bola da vez. A gente tem se estruturado para poder mostrar Minas como o grande polo brasileiro, né? Não só da extração dos minerais, mas também depois no desenvolvimento de toda uma cadeia que nos permita estar à frente, né? Globalmente nesse tema de transformação energética. É um tema que todo dia a gente discute, todo dia tem gente procurando, interessada e que nós acreditamos muito. E hoje esse mercado está aberto, ele está sendo construído, o que a gente vê que é um mercado que começou a se falar muito mais, essas descobertas já estavam aí, mas começou a se falar muito mais. Como é que está a abertura desse mercado para quem quer vir para Minas Gerais investir aqui? O mercado é completamente aberto, né? Ontem tive uma reunião com representantes da Embaixada dos Estados Unidos, né? Citei esse exemplo de ontem que foi muito, muito importante. Por exemplo, as terras raras. Hoje praticamente é tudo centralizado na China. E nós temos aqui, então, Europa e Estados Unidos estão muito atrás da China no que tange terras raras. E nós temos aqui um depósito mineral importantíssimo em Caldas, em Andradas, né, nessa região do sul de Minas, e precisamos exatamente de gente com tecnologia, né, com recurso para poder investir e nos ajudar a explorar isso e desenvolver uma cadeia que a gente não só tira o mineral e leva ele embora, né, que a gente possa também beneficiar esses minerais aqui em Minas, como a gente tem tentado fazer também lá no Vale, né, no Vale do Jequitinhonha com o lítio, que já tem empresas que exploram o lítio há décadas lá, tem empresas que começaram agora, mas a gente quer também desenvolver as cadeias para que a gente consiga fazer, tirar o lítio, fazer o hidróxido de lítio, depois, quem sabe, conseguir desenvolver uma fábrica de baterias de lítio, né, no estado, para a gente poder ter a cadeia completa no que tange aí a minerais críticos. Às vezes falar de terras raras, minerais mais difíceis de serem encontrados, a gente fica um pouco confuso. Muita gente fica pensando, mas o que é isso? Afinal de contas, a pergunta que eu sempre faço é o que pode trazer de benefício para uma região, por exemplo. A gente falou de Araxá aqui e tudo. Quer dizer, a gente está falando de geração de emprego. Sim. E, né, ou seja, é um potencial de crescimento, não é para uma determinada empresa, mas para uma região também, né? Sem dúvida. Eu sou natural do Vale do Jequitinhonha, né, do Vale do Mucuri, Jequitinhonha. Minha família ainda mora lá. O Vale do Jequitinhonha, né, o Vale do Lítio, eu gosto muito do termo Vale do Lítio, que ele foi muito bom para nos ajudar a vender a região e atrair negócios, né? Mas o nome é fundamental, igual IA, né? O nome é fundamental, mas a gente continua sendo o Vale do Jequitinhonha, que tem outros, né, vai muito além do lítio. Mas o potencial que o lítio tem para poder transformar verdadeiramente o Vale do Jequitinhonha com geração de emprego de qualidade, centros de pesquisas que podem vir, são cadeias inteiras, né, globais que podem se instalar na região por causa de um mineral, né, que tá lá no subsolo. Então, o que esses minerais podem fazer por Minas Gerais e pelas regiões pode realmente mudar a vida, né, a história de regiões inteiras, como eu tenho muita convicção que acontecerá lá no Vale do Jequitinhonha a partir do lítio. Mas aí, e quanto tempo a gente está falando? Em quanto tempo? 10 anos? 5 anos? Porque hoje tudo está correndo muito rápido, né? É muito difícil a gente estabelecer datas, ainda mais porque são mercados que ainda têm uma volatilidade grande. A gente tinha diversos projetos prontos para iniciar lá na região de Araçuaí, Tinga, lá no Vale do Jequitinhonha, que foram postergados agora um pouco por causa do preço mundial do lítio, que caiu muito. Então, assim, a gente tem variáveis aí que fica difícil da gente estabelecer prognósticos mais precisos. Mas uma coisa é certa, isso acontecerá, né? Assim, as empresas já adquiriram áreas, já desenvolveram pesquisas, já estão em fase de licenciamento, vão se instalar, o mundo precisa desses materiais, né? A gente está numa corrida, né, de transição energética no mundo todo e esses minerais são muito importantes para isso, então o mundo precisa disso e é lá que tem. Então é lá que tem que ser produzido. Então, assim, é difícil a gente precisar uma data, mas assim, a gente espera muito aí que a próxima década vai ser muito importante para a consolidação desses investimentos, para a consolidação desses projetos e para que a população comece a perceber, né, a importância que teve esse trabalho aqui atrás, né, que vai gerar resultado daqui 10, 15, 20 anos.
E Minas está no centro realmente dessa atenção? Minas, Minas, é Bahia, Minas. Rio, São Paulo, não, Minas. É Minas. Igual eu falei, o mineral está aqui. Tá aqui. Então, assim, é Minas, não tem jeito da gente ter, né, você tem outras reservas, né? Lítio mesmo, você tem reserva na Argentina, no Chile. Mas a gente tem uma vantagem muito grande, né? Que a gente tem volume, é fácil explorar esses minerais aqui. O exemplo lá também das terras raras lá no sul de Minas, né? É uma reserva muito grande, com muita facilidade de explorar. Então é Minas. Pode ter certeza que isso vai ficar aqui, esses investimentos vão vir para Minas e vão transformar muitas vidas. Agora vamos partir lá para a Europa, porque recentemente Minas Gerais inaugurou um escritório de representação em Milão para ampliar as relações com, né, o continente europeu. Que resultados que a gente pode esperar desse escritório, dessa nova conversa com a Europa, Minas Gerais e Europa? Eu, logo que entrei lá na Invest Minas, tive a missão de participar com o governador dessa missão lá pela Europa. É um momento muito enriquecedor, que, né, deu para a gente ver como os europeus ainda têm muito interesse, muito apetite em vir para Minas, né? Para pensar, a gente ainda tem muita coisa para fazer, muita coisa para explorar aqui em Minas. E esse projeto do escritório em Milão era um projeto que já estava sendo, né, tocado pela gestão anterior da Invest Minas, uma parceria com a FIENG, com a Promo Brasil-Itália. Lembrando que a Itália, quando se fala até em industrialização de Minas Gerais, a Itália passa por isso, né? A Fiat foi quem revolucionou muita coisa aqui no nosso estado. A presença dos italianos sempre foi, desde a imigração, muito importante aqui para Minas Gerais. A Fiat, a Iveco, né? São diversas empresas que nos ajudam a desenvolver aqui em Minas Gerais. E resolvemos abrir esse escritório lá para fazer duas coisas, né? Assim, primeiro, o brasileiro que precisa investir na Europa, que quer investir na Europa, que precisa de captar um recurso, ter um ponto, uma presença, né? numa cidade importante que é Milão, e os europeus que têm interesse em vir para Minas, terem uma referência de onde procurar, de quem procurar, o que nós temos a oferecer. Então a gente hoje está trabalhando, né, ativamente aí, junto com a FIENG, junto com a Promo Brasile, para poder colocar Minas no centro de discussão. Sempre que algum italiano, algum europeu quiser vir para Minas, procura nosso escritório, que a gente lá está pronto para poder mostrar onde é que está Minas Gerais, o que nós temos para oferecer. A gente está falando de uma coisa muito ampla, né? Assim, grandes empresas, talvez com mineração, isso tudo depende de muita tecnologia, muitos recursos. Agora, quando a gente fala no menor um pouco, naquele investimento um pouco mais moderado para a população, de um modo geral, assim, de pessoas que querem investir aqui, querem vir, muitas vezes até tirar uma pequena empresa do Rio de Janeiro e vir para cá, seja lá por qual for a razão, a Invest Minas também trabalha com essas pessoas? Invest Minas, ela trabalha com todos que queiram investir e vir para o estado. Obviamente que quando é um negócio, quando é uma microempresa, né, a gente tem outras ferramentas que podem auxiliar o microempresário, né, como o Sebrae. Então não é que a gente não foca no pequeno, né, mas é porque o pequeno também tem outras opções de outros atores que podem ajudá-los, né, a chegar no nosso estado. Mas a Invest Minas está aberta para poder discutir e sentar com qualquer empresa que queira investir no estado, e assim temos feito, né? Eu mesmo já participei de diversas reuniões com vários perfis em vários setores diferentes, né? Para que querem investir ou expandir seu negócio aqui em Minas Gerais. Pois é, você falou em setores também. Quais são hoje, digamos que, as prioridades, assim, o foco está onde? Minas Gerais é impressionante como a gente é completo, né? Então, regionalmente a gente tem, por exemplo, a região de Montes Claros hoje como um polo de atração de investimento da indústria de fármacos, né? A indústria farmacêutica, é a Novo Nordisk. A Eurofarma, até esse ano, era um dos maiores investimentos privados do Brasil, era a fábrica da Eurofarma lá em Montes Claros, que está se instalando. A gente tem um agro, né, muito diverso, no estado, presente no estado inteiro praticamente, a civicultura lá no norte de Minas, a região de cana-de-açúcar, né, do setor sucroenergético mais no Triângulo. A gente tem áreas ainda para poder serem, né, descobertas e serem plantadas ainda, né, das mais diversas
dos mais diversos setores, né, do nosso agro. A gente tem o sul de Minas hoje como um polo logístico importante e atraindo cada vez mais empresas lá para a região de Pouso Alegre, de Extrema, né, empresas também variadas. Temos hoje lá a XCMG, uma empresa de equipamentos chinesa que está há 10 anos no estado, expandindo, crescendo, trazendo outros membros da cadeia de linha amarela. Enfim, Minas Gerais tem uma diversidade muito grande, né? Nós não somos só café, não somos só mineração. Minas Gerais hoje é muito diverso e a gente tenta poder, inclusive com o time de analistas que a gente tem no Invest Minas, mostrar todas essas potencialidades que a gente tem. Só de terminar um exemplo grande, a gente fez uma tese de investimento muito interessante lá na Invest Minas agora, sobre data center, né? Outra corrida que tem no mundo todo para poder se instalar, receber um investimento de data center. E a gente fez um trabalho muito bom, muito importante para poder entender aonde a gente tem energia, aonde a gente tem áreas adequadas para poder agora ir para o mercado e falar, a gente pode atrair um investimento de data center nessa cidade, porque aqui a gente tem fibra ótica chegando, a gente tem disponibilidade energética em grande volume, como os data centers precisam, a gente tem terreno, então a gente vai trabalhando por tese para poder ir levando ao mercado as oportunidades que a gente tem. Ô Rodrigo, você falou de data center, muitos têm se falado sobre uma preocupação, eu vou fazer uma provocação aqui, muito tem se falado da preocupação com o data center, porque exige muita água, é perigoso, ou seja, para resfriar tudo. A atração do data center, explica para a gente de uma forma assim, simplificada, um data center, ele representa algum risco assim, real, por exemplo, para a contaminação de lençol freático, de solo? Não. Não? Não, de forma alguma. Obviamente que todo empreendimento ele tem que se cercar das melhores práticas, né? E a gente tem órgãos, né, de fiscalização para poder fazer todo esse acompanhamento, para poder fazer o processo até de licenciamento, né, para ser instalado um empreendimento, né, do porte que for. Mas sendo acompanhado, né, pela nossa legislação, né, por tudo que a gente já tem posto, são investimentos muito importantes que a gente tem que trazer para Minas Gerais. A gente não pode ficar de fora, né, do futuro, a gente tem que ser protagonista desses mercados e é o que a gente está buscando fazer. Então, tem sim o uso muito intensivo de energia, né, o uso de água, mas isso dentro da legislação a gente acredita que não tem risco nenhum, tem benefício de geração de impostos, geração de empregos de qualidade, né, que podem ajudar muito nosso estado. Agora, você falou no início que recebeu do governador uma missão, né? Recebeu missões no DR, agora no Invest Minas também. E para você, assim, para a gente quase finalizar aqui, qual que é a sua missão? Não é que você falou, tudo bem, governador, vou lá para o Invest Minas, vou aceitar com o convite do governador, vou lá. A sua missão, o que você quer quando você sair, o que você quer deixar prontinho lá? Eu me descobri, trabalhando no estado, a vocação de servir, né, de ser servidor público. Então a minha missão é continuar servindo, né? Continuar servindo e ajudando o estado aonde é que eu estiver. Eu nunca vou parar de ser servidor e de servir. Então essa é a grande missão que eu acho que eu tenho de vida, que é continuar servindo em qualquer ambiente que eu estiver futuro. É isso. Muitíssimo obrigado, Rodrigo Tavares, presidente da Invest Minas, por estar aqui com a gente no Café com Política, aceitar o nosso convite para contar um pouquinho para o pessoal sobre essa trajetória e sobre o que vem pela frente aí. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço muito mais uma vez pela oportunidade, né? Um prazer, sempre que chamado estarei aqui para discutir os mais diversos temas em que a gente tem aí no nosso estado. Obrigado. Muito obrigado. E a gente é que agradece. E você que nos acompanhou até agora, muito obrigado. Deixe o seu like e se inscreva aqui no canal de O Tempo e faça parte de mais de 1 milhão de pessoas que já estão aqui com a gente acompanhando a nossa programação. Até o próximo Café com Política.